Em nome de Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Pela Irmandade, aproveitando que hoje eu não saí para fazer visita, nem para congregar, então eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha vida quando eu ainda era bem jovem ainda. Foi nos anos de 1978. Meus meninos ainda eram tudo pequeno ainda. Os três mais velhos eram pequenos. E eu trabalhava numa empresa perto de casa, chamada Transdroga. Eu era segurança lá. E o fim do expediente, quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava pronta para nós ir congregar. E nós havia congregado no dia anterior, na terça-feira, na congregação da Vila Yolanda. Então, irmão, quer dizer que isso então era numa quarta-feira. E eu cheguei em casa, ela falou para mim, vamos na busca de dons na congregação do quilômetro 18. Eu falei para ela assim, mas o irmão anunciou ontem que hoje ia ser ensaio, né? Aí tinha uma irmã em casa, uma saudosa irmã que já dorme no Senhor, saudosa mais Melinda, muito consagrada a Deus. Ela falou, seu irmão, você está sentindo de ir lá? Mesmo que foi ensaio, vamos lá. E aí, irmão, eu mais a minha esposa, acabamos de aprontar as crianças, e nós fomos. Chegamos lá, a congregação, não era muito longe da nossa casa, dava para nós ir até de pé, uns 20 minutos mais ou menos da Vila Yolanda. Nós morávamos até o quilômetro 18 em Osasco. A igreja grande, cabe mais ou menos, cabe entre a galeria e a nave da igreja, mais de 1.000 pessoas dentro da igreja. E nós fomos lá, chegou lá, a igreja estava mais ou menos um terço da igreja, mais ou menos cheio de irmandade. E nós chegamos e começou a chegar a irmandade. Começou a chegar a irmandade, a gente viu que deu um pouco a congregação, estava quase por meio de irmandade. E foi chegando. E essa época ainda era vivo o irmão Sebastião Antonini, o querido e saudoso irmão Newton Cardoso. E chegou bastante músico, bastante irmandade. E tinha o irmão ancião lá, que hoje está bem velhinho, irmão Floresmel. Alguém de Osasco deve conhecer ele. Ele está bem velhinho, nem está exercendo mais o ministério de ancião. Ele é ancião desde aquela época. E aí, irmão, ele foi lá, subiu lá no púlpito e falou para a irmandade, nós ia ter ensaio musical, mas como Deus preparou esse bom número de irmandade, nós vamos hoje fazer um culto para nós esperar nos dons de Deus. E ali, irmão, começou aquele culto. Foi muito maravilhoso, tinha bastante músico. E quando chegou na hora da palavra, Deus revelou para aquele servo de Deus, no livro de Gênesis, aonde Deus manda Noé fazer uma arca. Deus anuncia o dilúvio na terra. Ele lê naquelas partes ali, leu tudo, quando Noé fez a arca, o tamanho da arca, os animais que foi na arca. E na exortação, irmãos, ele falava muito daquela pombinha que Noé soltou, e ela saiu e não achou lugar para pousar e voltou com um galinho de oliveira. E Deus lá, bastante servo de Deus, falou aquilo ali. E aí, depois nós fomos orar a oração para esperar nos dons de Deus. E aquele dia, eu estava bastante atribulado, tinha passado umas provas no serviço,
não estava conseguindo ficar em comunhão direito. E eu ainda não tinha sido selado com dons de nova língua. Eu já tinha usado em algumas outras coisas, mas eu ainda não falava línguas estranhas. E como nós estamos na semana que eu estou falando sobre Cristo e a igreja, então esse testemunho vai dar certinho. Aí, irmãos, fizemos aquela primeira oração. Deus selou muitas pessoas com dom de novas línguas. Se eu explicar uma parte que foi mandada, muita gente confunde o dom da promessa com o dom de nova língua. O dom de nova língua é um dom distinto, mas tem tantos outros dons que Deus sela a nós no dia do nosso santo batismo, e outros até antes. A minha esposa mesmo foi selado com o dom de nova língua antes de ser batizado nas águas. Mas eu fui batizado só com os dons normal, mas não falava língua estranha. Esse dia, irmãos, Deus selou bastante almas com dom de nova língua. Mas naquela primeira oração eu senti a virtude, mas não senti falar em língua. O servo de Deus falou assim: irmãos, o Senhor já selou muitos com a promessa aqui, mas ainda falta alguns para o Senhor selar ainda. E aqui tem um irmão que Deus quer selar ele hoje, porque Deus quer te dar, junto com o dom de nova língua, outros dons para você trabalhar na minha obra, que vai ser uma ferramenta que eu vou te dar para você trabalhar na minha obra. E assim, irmãos, ele falou, convidou a igreja para dobrar o joelho de novo. Mas ele deu uma exortação assim para nós. Nos aconselhou que na hora que nós dobrássemos o joelho novamente, se o adversário vier soprar nos nossos ouvidos, é para nós começar a dar glória e clamar pelo sangue do Senhor Jesus. Falar assim: Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue. E dar um glória, e no intervalo falar do Senhor Jesus, cobre com teu sangue. E fazendo assim. E assim, irmão, quando nós dobramos o joelho, eu fiz. O adversário veio falar no meu ouvido que eu estava meio atribulado, mas eu chamei pelo sangue do Senhor Jesus e comecei a dar glória a Deus, mas Deus abriu meus olhos numa visão. Eu vi, irmãos, quando a igreja inteira estava desprendendo do chão, ia subindo em direção ao céu. E eu vendo aquilo ali, eu também estava no meio. E nós fomos subindo, a igreja clamando a Deus, uns falando em línguas, e nós fomos subindo, mas quando nós estávamos muito alto já, que nós chegamos, que nós entramos na nuvem. Quando nós entramos dentro da nuvem, o Senhor me deu o dom de novas línguas. Aí eu comecei a falar em línguas, irmãos, e eu não percebi que eu estava falando em língua há muito tempo. Fiquei falando em língua há muito tempo. Terminou o culto, eu continuei falando em línguas. Os outros irmãos ir lá, dá um jeito de me parar de falar em língua, porque eu não conseguia parar de falar em língua. E eu falei em língua por mais de meia hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, Deus fez essa obra maravilhosa comigo. E essa joia maravilhosa e preciosa já está fazendo 50 anos que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, mas ela permanece preciosa dentro da minha alma, que eu a sinto dentro do meu coração. Então, irmãos, esse é o testemunho quando normalmente é comum da Irmandade falar que é o batismo com o Espírito Santo, mas na verdade é o selo do dom
da promessa de novas línguas, porque batizado com o Espírito Santo, todos nós, quando fomos batizados nas águas do Santo Batismo, nós já somos batizados com a promessa, porque está escrito ali em Atos, capítulo 2, que Pedro vai fazer aquele discurso, aí mandaram compurgir nos seus corações, disseram: que faremos, varões? Pedro fez assim: todos quantos receberam e que sentiram, seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque essa promessa diz respeito a vós, vossos pais e os filhos, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Depois o apóstolo Paulo também, irmãos, ele pregou ali para os irmãos da igreja de Galácia, Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele diz ali: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a não crer no dom Espírito Santo, a quem Jesus Cristo já foi pregado para vós como crucificado? Eu queria saber de vós, vão receber esses pelas obras da lei ou da fé? Porque ele diz: todos quantos batizaram em Cristo já foram revestidos do seu poder, foram selados com a promessa para o dia da redenção. Então, irmão, isso é uma coisa maravilhosa. Se você, o irmão, a irmã ainda não fala em língua, busca, porque o Senhor é uma dádiva, é uma promessa que o Senhor Jesus fez em 28 de São Mateus, diz assim: expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. Então é uma promessa que o Senhor Jesus fez para nós, e essas promessas divinas e maravilhosas. Mas eu também sinto de contar como o Senhor selou a minha esposa com a promessa também em dom de novas línguas. Nós era bem novinho de crente, e a Noemi, minha filha, que hoje é casada, estava bem novinha, era neném estava mamando no peito ainda. E quando foi uma noite, a minha filha começou a passar mal, ficou bastante mal mesmo. E nós não tínhamos recursos para socorrer ela, porque já era mais de 10 horas da noite, e nós naquela época não tinha carro, e os vizinhos também não tinham. Mas, irmão, quando nós recebemos testemunho da graça, que nós éramos de uma denominação, e que nós íamos para a congregação, os irmãos falavam com nós que é bom orar com véu. E nós naquela denominação nós não orávamos com véu. E nós, irmãos, ficávamos pensando: mas será por que tem que pôr o véu? E ali, irmãos, a irmã tinha falado para nós fazer um teste. E quando foi naquele dia, eu falei para a Piedade: vamos fazer um teste com véu. Vamos orar a Deus e hoje você vai cobrir com véu. Nós vamos orar hoje você usando véu. E ela falou: mas eu não tenho véu. Eu falei: mas você tem fralda da Noemi, lavadinha, branquinha, igual um véu. Faz de conta que é um véu e vamos orar a Deus. Quem sabe, se Deus não aparece nesta oração e não liberta a nossa filha. A mãe pegou uma fralda bem limpinha, arrumadinha, e cobriu a sua cabeça com véu. E nós abrimos a oração no nome do Senhor Jesus e dobramos o nosso joelho na presença desse grande Deus. E Deus não veio com a presença maravilhosa, com grande poder, com grande virtude, e deu à minha esposa o dom de novas línguas e libertou a nossa filha, e o nome de Deus está sendo glorificado. Também, irmão, eu lembro de uma época que nós já morávamos na Coab, na Velha Sergipe, e quando foi uma noite me deu a vontade de orar com meus filhos. A Noemi tinha mais ou menos uns 11 anos, mais ou menos. O Vanderlei tinha uns quase 10 e o Adilson uns 8 para 9 anos. Eu convidei meus filhos para nós orar. Minha esposa estava cuidando das coisas e nós, embaixo, que nós morávamos num sobradinho, e nós subimos
primeiro andar do nosso sobradinho, nós fomos orar a Deus. Irmãos, Deus desceu com uma promessa muito grande. O Senhor selou a Noemi com a promessa do Espírito Santo, com dom de novas línguas. Selou também o Adilson com a promessa do Espírito Santo, com dom de novas línguas. E deu para o Vanderlei a virtude. Foi uma festa muito maravilhosa, irmão. Uma festa espiritual muito maravilhosa. E eu rendo graças a Deus. Mas assim, irmãos, eu sinto de contar mais uma obra que Deus fez comigo. Nós tínhamos um casal de irmãos, nós tínhamos muita amizade com eles. E eles tinham, na época já tinha 8 filhos, esses irmãos. E um dia eu senti de fazer uma visita para esses irmãos. Nós morávamos na Vila Holanda, eles moravam no Padroeiro, em Osasco. Dava para ir de pé. E eles moravam lá nos barraquinhos que a Obra da Piedade fez para a Irmandade que não tinha casa e que não tinha condição de pagar aluguéis. E esses irmãos moravam lá. E aquele dia o Senhor me fez saber de levar uma quantia, irmãos, uma quantia até boa, para dar para aqueles irmãos. Mas eu fiquei numa dúvida, irmão, porque o irmão trabalhava numa firma muito boa e tinha sido mandado embora. Eu falei, mas eu acho que é a minha carne. Porque o irmão foi despedido e trabalha mais 10 anos na firma, certamente que recebeu uma boa bolada, mas o Senhor pôs no meu coração. Mas eu, irmão, receoso, busquei a palavra várias vezes, e na última vez que eu busquei a palavra, o Senhor falou comigo na palavra, meu servo, vai fazer a minha vontade. Abra uma mão para mim que eu vou abrir as duas para você. E eu fui ali, irmão, fazer aquela visita. E chegando ali, na casa daqueles irmãos, o irmão tinha que levar as crianças no culto de jovens. E eu falei com aquela irmã a respeito dos dons do Espírito Santo. E ela falou, irmã, eu não creio mais no dom do Espírito Santo, eu nem estou congregando mais. Porque veio uma pessoa fazer a visita para mim e falou que só vai salvar quem falar dom de novas línguas e for selado com a promessa. Eu expliquei para ela, irmãos, que o selo de novas línguas é um dom, mas tem tantos outros dons que não é evidente, que não se percebe, né? Como o dom da cura, ninguém vê quem tem o dom da cura, o dom de chamar hino na igreja, o dom da oração, o dom de dar testemunho na igreja, o dom de dar o testemunho da graça. Enfim, irmão, vários dons, né? Mas aquela irmã não se convenceu e falou, não, eu não vou ir na igreja mais não, que eu vou lá só para esquentar banco, eu vou lá e o Senhor não visita eu com a promessa do Espírito Santo, eu não falo novas línguas, eu não vou entrar no céu, então eu não vou também mais. E ali, irmão, Deus de mostrar para ela onde está escrito ali, na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a diversidade dos dons. Mas mesmo assim, mulher não quis. Aí quando o marido dela chegou com as crianças do culto de jovem, nós fomos orar a Deus. Irmãos, e naquela oração o Senhor deu a graça de abrir aquela oração. O Senhor desceu com a presença muito grande. Eu senti muita presença de Deus. E aquela irmã, irmão, tinha um menino que tinha um mal de Simioto, que eles falam que é doença de macaco. O menino era todo peludo e ele não crescia, irmão. Ele tinha mais de ano e era do mesmo tamanho que ele nasceu. Só tinha muito pelo. E quando nós estávamos orando, irmão, o Senhor falou no meu coração assim, meu servo, prega para essa irmã que como ela não creu, que era gestionado com o dom do Espírito Santo, hoje eu vou selar ela com a promessa. Antes da meia-noite, hoje eu vou selar ela com a promessa. Ela vai falar tanto em línguas que ela não vai conseguir dominar. Mas eu fiquei muito receoso de falar, porque eu tenho muito medo de abrir minha boca para dar recado para os outros. Foi pouquíssimas vezes, irmão, que o Senhor já deu de dar algum recado.
Mas ali, irmãos, o Senhor deu força. E aí, irmão, quando eu ia falar para a irmã, o Senhor falou para mim assim ainda. E fala para ela, meu servo, outra parte, que essa criança dela que está aí no berço, que não cresce, não desenvolve, vai ser o menino mais forte que tem na casa. Eu vou libertar ele e vou dar saúde para ele. Irmãos, eu fiquei com muito medo de falar, aí que eu não falei mesmo. E fiquei, irmãos, eu comecei a tremer muito, e o meu coração começou a pulsar muito forte. Quando eu estava na beira de dar alguma coisa, tanto que o meu coração batia, irmão, meu coração batia tão alto que eu mesmo escutava a batida do meu coração. Eu fiquei com medo, é melhor eu falar antes que eu morra. E peguei e dei o recado para a irmã. Aí, irmão, dei o recado, e aí naquele domingo eu senti de convidar a irmã para nós congregar no Jardim Santo Antônio, em Osasco. Ali é uma igreja, o Senhor usa muitos servos de Deus ali, desde aquela época até hoje. Quando nós chegamos ali, irmãos, ia ter uma reunião, eu acho que no Brás, para os cooperadores e ancião, e não estava ali nem o cooperador do ofício ministerial e nem o ancião, que é o irmão Natanael Gurgel, que era o ancião dali. E ali, irmãos, o cooperador de jovem que estava atendendo o culto, um irmão que chamava José, chamava de Zezinho. Aí, irmãos, e eu levei aquela irmã para congregar com nós, que eu tinha falado que o Senhor será, era aquele dia com a promessa. E eu, irmão, fiquei ali clamando o Senhor, Senhor, tem misericórdia. Tu mandou eu falar, eu falei, agora cumpra a tua palavra. E quando foi na hora da palavra, irmão, aquele irmão começou a pregar, foi pregando. Em determinado momento eu vi que aquele irmão ficou, irmão, vermelho, ele era claro, e apontou para a irmã e falou: irmã, você que está aí não está sentindo, receba agora a promessa do Espírito Santo. E aquela irmã deu um salto para cima e começou a falar em línguas. Irmão, precisei levar aquela irmã de ônibus, e dentro do ônibus ela foi falando que ela não conseguia parar de falar em línguas. Irmã Marta, ela reside atualmente em São José do Rio Preto. E aí, irmãos, aí o senhor deu ela o dom de novas línguas. E quando eu vi que ela não ia parar, mas é melhor levar ela assim antes que acabe os ônibus. E depois nós temos que ir de pé. Aí nós pegamos o ônibus, mas foi dentro do ônibus falando em língua até na casa dela. E nós ficamos com ela ali. E ela só foi parar a falar em língua no outro dia, às 5 horas da manhã. Foi uma obra muito bonita que Deus fez e o nome de Deus está sendo glorificado. Mas aí o menino, irmão, que tinha o mal do semioto. Passaram mais ou menos uns 2 anos, o Senhor falou para mim: vai ver a obra que eu fiz na casa da minha serva. Foi eu e a minha esposa, minhas crianças, mas nós viajamos para São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E fomos na casa daquela irmã. Irmão, e chegando ali eu esqueci daquele menino que tinha aquele problema, mal do semioto, e ia estar arrumando as crianças para ir congregar. Eu vi um menino diferente no meio daqueles meninos, um menino baixinho, sabe, um menino bem forte, truncudo, que as bochechas dele eram tão vermelhas que tinha dado um beliscão na bochecha dele. Aí eu brincava muito com aquela irmã, a gente tinha bastante intimidade, mais a esposa com ela. Eu falei: irmã Marta, você sem entendimento, hein? Você já tem 8 filhos, ainda pegou um filho para criar ainda. Aí ela falou: irmão Geraldo, não é que eu peguei para criar, não. Esse menino aí é aquele menino que tinha doença de semioto. Deus libertou ele, é esse menino aí. Ali eu senti muito alegria. Nós se alegramos bastante de ver aquele menino, realmente. Ele era um menino truncudo, forte. Não tinha nada a ver com aquele menino magro, irmão, que era só pele e osso que vieram no berço. Deus o libertou e eu estou glorificando a Deus. Então é muitas obras que Deus tem feito nesse tempo que eu sirvo a Deus.
Eu comecei a caminhar no meio do povo evangélico, irmão, nos anos de 73. Então esse ano agora vai fazer 50 anos que eu frequento as igrejas evangélicas, e antes eu era celebrante leigo da Católica Apostólica Romana. Eu dava cursos de catequese, dava curso de noivado, fazia encontro de casais com Cristo, mas Deus me revelou essa graça maravilhosa. Em vez de eu fazer encontro de casais com Cristo, Deus me encontrou, me chamou na graça e já está completando 50 anos, né, irmãos? Atualmente eu já estou bem idoso, já passei dos 70 anos, eu não tenho mais a visão, sou deficiente visual, mas a minha boca ainda, o Senhor dá a graça de fazer visita e ainda anunciar a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, você está passando prova, tribulação, aflição, creia no Senhor. O Senhor, Ele nem tarda e nem falta. O Senhor vem na hora e no tempo certo. Eu tenho certeza que Deus vai aparecer na tua vida, que Deus vai te abençoar. Se tiver alguma enfermidade na tua casa, Deus vai libertar. Se tiver alguém dos seus filhos que não crê, Deus vai chamar na graça. Se o teu esposo ainda não é servo de Deus, Deus vai chamar. Se a tua esposa ainda não é serva de Deus, Deus vai chamar, vai fazer uma obra linda na casa dos irmãos e o nome de Deus vai ser glorificado. Por tudo Deus seja louvado. Se inscreva no canal geral do Carolino CCB e deixa o seu comentário e deixa também o seu like para que os próximos vídeos pode você ser notificado. Deus abençoe a todos, a paz de Deus com todos.